E aí galera, belezura? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, Projeto Kart 26, na qual nós fazemos aqui nossos comentários, nossos pitacos sobre os campeonatos regionais de kart aqui, região de Avaré, Bauru. E hoje eu vou falar um pouquinho de como vai ser a 14ª Copa Roda Presa de Kart, que vai acontecer neste ano de 2023, né? Vamos falar um pouquinho do regulamento, né? Como que vai funcionar, tem bastante mudança para esse ano. No vídeo passado eu já comentei algumas coisas, mas ainda o regulamento não estava pronto, não estava totalmente definido. E o calendário também, né? Nós tínhamos aí questão de datas, as datas estavam definidas, mas tivemos que fazer algumas alterações em função da disponibilidade dos cartódromos, né? Então, agora já conseguimos finalizar. Então, vou falar para vocês aí um pouquinho do que vai acontecer, como é que vai funcionar o campeonato desse ano, ok? Então, vamos lá. Esta vai ser, como eu falei, a 14ª Copa Roda Presa de Kart, é o 14º ano. Nós começamos lá atrás, em 2009, 2010, no cartódromo aqui de Avaré, que já não existe mais, né? Que foi extinto, derrubado. No ano passado. E depois, em 2015, foi o último ano de Avaré, em 2016 nós fomos para o cartódromo de Agudos, o Kart Z, ali na rodovia Marechal Rondon. Ficamos de 2016 até o início do ano passado, 2022, né? Primeira e segunda etapas. E aí, pelo fato de nós já estarmos, vamos dizer assim, começamos um outro patamar do campeonato, então nós mudamos para Itu, né? Nossa sede Itu, que vai continuar sendo sede esse ano, apesar que o ano passado a maioria das corridas foi em Itu, né? E nós teremos esse ano menos corridas em Itu e mais corridas em outros cartódromos, tá? Então vamos começar falando já do calendário, né? Que acho que a primeira coisa que todo mundo quer saber, né, é como é que vai ser o calendário. E aí depois eu vou falar das regras do campeonato desse ano, ok? Bom, o calendário nosso, ele vai começar, vão ser de 14 etapas, né? Que vai começar no dia 12 de fevereiro, né? Lá em Valinhos, no Kart Itália, tá? Ou Itália Kart, Kart Itália, né, de Valinhos. Nós já conhecemos o cartódromo lá, já corremos em 2022 lá em Valinhos, né? Uma pista travada, uma pista mas muito boa estrutura do cartódromo, então vai ser a primeira etapa. E essa primeira etapa nós teremos qualifying, tá? Por quê? Porque o nosso campeonato vai ser totalmente grid invertido a partir da segunda etapa, mas a primeira não tem como, né? Você tem que fazer um qualifying para poder dar a largada ali, tá? Então, e o horário da corrida vai ser às 10h30 da manhã, tá? E uma novidade desse ano, já antecipando um pouco do regulamento, é que as duas categorias correrão juntas, categoria A e B correrão juntas, tá? Em todas essas etapas. Depois eu vou falar um pouco mais de como vai funcionar o campeonato, né? Ali, quando eu for falar do regulamento, mas esse qualifying já vai ser das duas categorias juntas, tá? A segunda etapa vai ser em Itu, tá? Que vai ser o grid invertido dessa primeira etapa, da chegada da primeira etapa de Valinhos. Agora não tem mais essa questão de cartódromo de fora, tal, porque serão vários cartódromos, né? Então no dia 4 de março vai ser a segunda etapa, que vai ser em Itu. Depois, a terceira e quarta etapas, nós teremos duas corridas na Granja Viana, no KGV, né? Cartódromo Granja Viana, lá de Cotia, né? A Copa Roda Presa já correu lá, se não me engano, acho que foi em 2018. Eu não tive oportunidade de correr ainda, porque eu entrei no campeonato em 2019. Então, vai ser minha primeira vez lá. Vai ser no dia 29 de abril, tá? Um sábado. Voltando lá, dia 12 de fevereiro, domingo, em Valinhos. Dia 4 de março, um sábado, em Itu. E no dia 29 de abril, duas corridas no KGV em Cotia, lá no Granja Viana. A quinta etapa será no Speedland de São Paulo, tá? É um cartódromo novo, vai ser no dia 13 de maio, um sábado, tá? É um cartódromo novo para todo mundo, ninguém correu lá.
E é um cartódromo interessante porque ele tem uma parte da pista descoberta, né? É uma pista normal, num cartódromo normal, com zebra, asfalto, tudo normal, até tem a grama ao lado e tal. E depois tem uma parte do traçado que num barracão, embaixo de um barracão. E é concreto lá dentro, né? Separado por pneus e tal. Então, assim, é tipo um kart indoor, né? Kart de estacionamento. Mas uma parte dele, e outra parte não, outra parte é um cartódromo normal. Então vai ser bem interessante, principalmente se chover, né? Já pensou você ter uma corrida com chuva fora e sem chuva dentro, e entrar com o pneu molhado e tal? Nossa, vai ser muito da hora. Vai ser uma novidade, então, para todo mundo. O celular tá caindo um pouquinho aqui. A sexta etapa será no dia 18 de junho em Aldeia da Serra. Tá? Aldeia da Serra é um cartódromo próximo de São Paulo. Nós já corremos lá. Tá? Um cartódromo bem grande, com pista bem larga. Né? Os karts, quando nós corremos com um kart, super kart, né, de 17 HP, mas dessa vez vamos correr com os karts normais, que é de 3 HP. Tá? Então vai ser no dia 18 de junho, um domingo. A sétima etapa, voltamos para Itu, né, que é a nossa casa, né, nossa sede. Dia 1º de julho, um sábado. Tá? A oitava etapa e nona etapas serão no Speed Park Birigui, tá? Que a gente já conhece bastante lá, né? O cartódromo internacional, o cartódromo que abriga o Campeonato Mundial de Kart. Então, talvez o melhor cartódromo do Brasil, né? Vai ser no dia 20 de agosto, um domingo. Então, vão ser 2 etapas lá. Tá? Então, Granja Viana, 2 etapas e Speed Park Birigui, 2 etapas. Tá? A 10ª etapa, voltamos para Itu novamente, dia 3 de setembro, um domingo. A 11ª etapa, vamos para Nova Odessa, dia 22 de outubro, um domingo. Nova Odessa também nós não conhecemos. Eu não sei se algum piloto do Roda Presa conhece, mas pelo menos a grande maioria não conhece Nova Odessa. Tá? Então vai ser novidade para todo mundo. 12ª etapa, voltamos para Itu, dia 11 de novembro, tá? Um sábado. E a 13ª e 14ª etapas, as finais, serão no cartódromo Ayrton Senna, ao lado do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Tá? Então, nós já corremos lá em 2019, muito da hora o cartódromo, sensacional. Né? Apesar de ser um cartódromo antigo, mas tem uma estrutura boa, de pista pelo menos, os karts e tal. Então, no dia 17 de dezembro, um domingo, tá? Uma semana antes do Natal, vai ser as 2 últimas etapas, ok? Então esse é o nosso calendário. Os horários, não vou falar todos os horários aí, porque varia de cartódromo, já está tudo certo os horários também, os cartódromos agendados, né? Mas, e conforme for seguindo, eu vou seguindo o regulamento, eu falo de alguma coisa que acontece nos cartódromos. Bom, vamos lá. Agora vamos falar do regulamento, né? Como vai funcionar o regulamento deste ano 2023. Nós temos várias alterações. Então, por exemplo, vamos começar pela regra para as corridas, né? Então, o sorteio de karts continua sendo feito, só que agora não mais é feito por nós, né, pela organização. É feito agora pelo próprio cartódromo, o cartódromo que tem a responsabilidade de fazer esse sorteio. O ano passado já foi assim, só não foi nas 2 primeiras etapas de agudos. Né? Mas nas outras etapas que foram em Itu, no Speed Park Birigui e em Valinhos, é o próprio cartódromo que faz o sorteio, tá? O sorteio dos karts, ok? Opa! Se acontecer, por exemplo, de algum piloto não comparecer nessa etapa, ou alguma etapa, né? Como é grid invertido, então ele vai na próxima corrida largar de último, tá? Se ele for do campeonato, ele larga de último e se tiver mais de uma pessoa, um piloto do campeonato que faltou na etapa anterior, vai ser feito um sorteio para ver quem vai largar em último, em penúltimo e tudo mais, mas vão largar lá atrás. E para os convidados, né, quem quiser levar um convidado que não vai participar do campeonato, mas vai participar daquela etapa, por exemplo, vai largar atrás ainda dos pilotos que são do campeonato que porventura tenham faltado, tá? Então nas últimas posições, ok?
Então é isso que vai acontecer. E esse ano nós teremos o descarte, né? Finalmente foi implantado no Roda Presa o descarte, né? Finalmente, que eu digo assim, não quero dizer que eu sou totalmente a favor, mas tinha muita gente pedindo já há alguns anos para que fosse incluído o descarte. E nós aprovamos isso porque tinha muito piloto que pedia para mudar de data e aí virava aquele rolo, todos concordavam, mas às vezes um outro piloto não ficava satisfeito com aquela mudança de data. Então, para evitar essa questão de mudança de data, implantamos o descarte. Então, o pior resultado, né, uma etapa que tem o pior resultado, vai ser descartado do piloto, tá? Uma etapa só. Bom, depois, o tempo de corrida continua igual, tá? São 30 minutos. Sem qualifying. Na corrida que tiver qualifying, são 5 minutos de qualifying e mais 25 de corrida. E nessa que não tiver qualifying, na maioria, né, vão ser 3 ou 4 voltas de apresentação, que dá praticamente os 5 minutos, e depois a corrida. Ok? Questão de troca de kart. Vai poder trocar de kart durante o ano? Pode trocar quantas vezes quiser. Tá? Você chegou no cartódromo, você foi para a volta de aquecimento ou qualifying, você não gostou do kart, você achou que ele não está legal, você entra no box e troca de kart, sem problema nenhum. Só que você não volta mais para o qualifying ou para as voltas de aquecimento. Você fica na porta do box, né, na saída do box, esperando acabar as voltas de aquecimento ou qualifying, para você poder largar. E você, logicamente, vai largar do box, tá? E aí é na ordem da entrada, por exemplo. Entrou um segundo, entrou um terceiro. Esse que entrou primeiro vai largar primeiro que os outros, né? O que entrou em último vai largar em último, ok? Isso só não vai acontecer se o cartódromo não permitir, se não for uma regra do cartódromo. Olha, aqui a gente não deixa largar do box, por exemplo, que eu acho muito difícil, mas é assim que vai funcionar. Tá? Questão do resultado das corridas, a gente continua da mesma forma que foi o ano passado. A questão de não tem alteração no resultado. O que sair na folha ou na tela lá do computador, do cartódromo, se ele não tiver condição de imprimir, é o resultado. A não ser que tenha uma situação explicitamente errada, né, equivocada. Já aconteceu ano passado, por exemplo, que houve inversão de posição na folha, de primeiro e segundo colocado. Na final, por exemplo, entre o Zé Adriano e o Gabriel, o Zé Adriano venceu a corrida e o Gabriel foi o segundo, e na folha constava o contrário, né? Então, aí isso tem que ser alterado, tem que ser modificado, porque, né, houve ali uma prova de que o Zé Adriano tinha chegado em primeiro e o próprio Gabriel reconheceu. Então, e também temos casos de, por exemplo, pode acontecer, né, de um piloto fazer uma volta mais rápida que seja totalmente fora dos padrões, tipo 5 segundos, 10 segundos mais rápido que todos os outros pilotos, né? Então isso é difícil de você provar, né? Mas eu sou da opinião que isso teria que ser incluído também nessa questão do explicitamente equivocado. Tá? Bom, o lastro vai continuar da mesma forma, 90 quilos, tá? Tem cartódromos que permitem mais de 20 quilos de lastro. Então, por exemplo, se o piloto pesar 70 quilos com os equipamentos que ele tem, né, sejam os obrigatórios ou os que ele quiser usar, né, como câmera e tudo mais, o piloto, se ele não atingir os 90 quilos, ele vai ter que carregar um peso extra, um peso de corpo. Isso se o cartódromo não permitir mais do que 20 quilos. Tem cartódromo que permite, por exemplo, o Speed Park Birigui, lá ele permite, acho que 30 quilos. Né? Então, os pilotos que são mais leves podem carregar o lastro. E vai ser feita uma pesagem antes da corrida, agora, não como foi ano passado que tinha pesagem antes e depois, agora é só antes da corrida. Tá? E esse antes vai ser assim, vai ter uma comissão ali que vai ficar responsável por anotar os pesos, né, verificar se todo mundo está dentro do peso do regulamento. E o piloto e vai ter assim, a gente vai ter várias balanças, 2 balanças pelo menos,
e 2 pessoas em cada balança para estar anotando ali. O responsável por isso vai ser o Leandro, lá de Bauru. Ele já era o responsável ano passado e vai continuar sendo responsável pela pesagem dos pilotos, ok? Bom, vamos ver o que mais. Desculpa balançar aí, gente, que eu estou mexendo no computador aqui. Então, isso balança o celular está em cima do computador, do notebook. Bom, tem também a questão das camisetas, né? Nós fazemos camisetas personalizadas, não é essa daqui é uma camiseta minha, da equipe minha e do Sandro do ano passado, na categoria A, mas nós temos uma camiseta personalizada, que é feita para todo o grupo, né? E como é que vai funcionar esse ano? Todo mundo vai ter que fazer a camiseta, uma cor padrão, a não ser quem foi o campeão da A, por exemplo, quem foi o campeão da A do ano passado, que é o Tato, a dele vai ser diferenciada, uma cor diferenciada, né? E o restante todos com a camiseta igual. E todo mundo tem que usar essa camiseta, vai adquirir essa camiseta, pagar, né, do próprio bolso, e vai ter patrocinador como teve ano passado, né? E para ajudar no custo dos troféus e tal, né, os patrocinadores, mas cada um vai ter que pagar a sua camiseta. E vai ter que usar a camiseta, né? Não adianta fazer a camiseta e não usar. E a gente bolou uma situação diferente agora para a questão do uso da camiseta, da obrigação, entre aspas, do uso da camiseta. Até o ano passado, quem não estivesse no cartódromo com a camiseta antes da corrida, ali, perdia um ponto no campeonato, tá? Tinha um responsável ali que ficava vendo, que no caso sou eu, né? Continuo sendo responsável por isso, e perdi um ponto. Só que acontecia muitas questões, tinha gente que já ia de macacão com a camiseta por baixo, não dava para ver se o cara estava com a camiseta ou não, né? Então, e tinha também um horário de chegada, que agora não vai ter mais. Então, o que a gente bolou? A gente bolou o seguinte: agora, chegando no cartódromo, nós vamos ter uma foto. Nós vamos fazer uma foto de todos os pilotos com a camiseta, tá? Num determinado horário, que vai ser, por exemplo, vamos imaginar, tem cartódromo que está marcada a corrida para 10h30 da manhã, o horário da foto vai ser às 10 horas. Tem cartódromo que vai ser um pouco antes, talvez. Então vai dependendo do horário do cartódromo. A maioria vai ser meia hora antes do horário da corrida e outros 40 minutos antes, mais ou menos isso. Então vai ter esse horário da foto, né? E todo mundo vai ter que estar nesse horário lá com a camiseta e vai ser feita essa foto. Aí depois, no caso eu, que vou ser o responsável por verificar quem está de camiseta ou não, né, nessa foto, que é a foto que vai ser a prova, quem tiver com a camiseta em cada etapa vai ganhar meio ponto. Então agora não perde mais. Quem não tiver com a camiseta ou não tiver lá no horário da foto, tudo bem, né? Não vestir a camiseta, tudo bem, só que não vai ganhar esse meio ponto. Não vai perder ponto, mas não vai ganhar esse meio ponto, tá? E quem tiver com a camiseta vai ganhar meio ponto por etapa. Então são 14 etapas, são 7 pontos no campeonato, né? Então faz diferença no final. Se um ponto faz diferença, né? Então vocês imaginem. Então vai ser assim, beleza? Bom, teremos também a taxa de inscrição do campeonato. O ano passado já foi assim, né? Esse ano nós mudamos um pouco. Esse ano vai ter somente a taxa de inscrição, não vai ter mais aquele caixinha mensal que o pessoal pagava de R$10 por mês o ano passado, agora não vai ter mais. Então nós vamos ter uma taxa de inscrição, a taxa de inscrição vai ser de R$300, tá? Para quem quiser pagar à vista até o final de janeiro. E quem quiser parcelar, dá para parcelar em 3 vezes de 120, com as parcelas final de janeiro, final de fevereiro e final de março, tá? Então aí a pessoa vai escolher. E o pagamento vai ser exclusivamente via Pix para o tesoureiro nosso, que é o Murilo, meu irmão. Então vai ser exclusivamente via Pix, agora não mais com dinheiro, não mais com depósito bancário, né? Via Pix, tá? E no caso, só vai correr aquela corrida quem tiver com o pagamento em dia da sua inscrição. Se parcelou, né? Ele, por exemplo, pagou a primeira no final de janeiro, aí ele corre em fevereiro, que vai ser a primeira etapa. Se ele não pagar fevereiro, a segunda parcela, ele não corre em março, né? Não corre a corrida de março. E assim por diante. Por exemplo, quem não pagar nada em janeiro não vai correr a corrida de fevereiro, ok? Não é considerado como piloto do campeonato, ok?
Como eu falei antes, as duas categorias vão correr juntas, né, em todas as etapas. Agora não tem mais separação de A e B. O ano passado tinha a largada da A primeiro, depois 30 segundos tinha a largada da B. Isso principalmente lá em Itu. Agora não vai ter mais isso. Todo mundo larga junto e misturado. Qualify na primeira etapa, como eu falei, vai ser todo mundo junto, tá? E por que isso? Vai continuar tendo categorias A e B. Tá? Os pódios, os troféus, os pontos do campeonato de A e de B continuarão sendo separados. Só que nós teremos também um campeonato geral, que vai ser um campeonato entre todos os pilotos, tá? Independente se é de A ou B. Então, e no final do ano vai ter um troféu para esse campeão do campeonato geral, tá? Não vai ter troféu nas corridas, vai ter troféu para A e B separado, primeiro, segundo, terceiro, continua igual o ano passado, mas vai ter um troféu para o campeão geral. E a pontuação desse campeonato geral vai ser um pouquinho diferente. Nós temos a pontuação nossa de 35 pontos por vencedor, 31 para o segundo colocado, 28 para o terceiro, 25 para o quarto, aí vai diminuindo 2 pontos até o 13º colocado, que é 7 pontos, e mais a volta mais rápida, que tem 1 ponto. Tá? Para o campeonato geral, a partir do 14º colocado, vai começar a diminuir 1 ponto. Então, por exemplo, 7 pontos. Vão ser 6 pontos para o 14º, 5 pontos para o 15º, 6 pontos para o 16º, 6 pontos para o 14º, 5 pontos para o 15º, 4 pontos para o 16º, 3 pontos para o 17º, 2 pontos para o 18º e 1 ponto para o 19º. Né? E a partir do 20º daí não tem pontos no campeonato geral. Tá? A ideia é a gente fechar, a ideia não, né? Já está no regulamento, a categoria A terá 13 pilotos como foi ano passado e a B também agora será uma categoria fechada com 13 pilotos. Tá? Então, fechou 13 pilotos, não tem mais vaga, nem convidado pode ser levado se tiver 13 pilotos. Se não tiver 13 pilotos, naquele dia, por exemplo, vamos imaginar que tenham 13 pilotos da B inscritos, mas 2 não foram, aí pode ser levado um convidado. Então o convidado só vai se tiver vaga, tá? Só se tiver vaga. E outra coisa, o convidado que não vai participar do campeonato, não tem direito a pontos, nenhum dos campeonatos e nem troféu, se ele chegar entre os 3 primeiros, é só uma posição simbólica, ele, a partir deste ano, vai passar a pagar para o campeonato uma taxa de R$30, tá? Por etapa que ele for correr. Tá? Então pode correr quantas etapas quiser, mas vai pagar R$30. Na verdade vai sair mais caro o molho que o frango, né? Se o convidado for em todas as etapas, são 14 etapas, R$30, vai dar 300, 330, 360, 390, R$420. A inscrição é 300. Né? E com a inscrição ele vai ter direito aos campeonatos, vai ter direito a troféu, né? Tudo. E como convidado ele não tem direito a nada, então não compensa, né? É claro que o convidado também tem que pagar a sua própria corrida, lógico, diretamente para o cartório, ok? Bom, vamos lá. Então, do convidado eu já falei. Mais uma coisa do convidado. Por exemplo, vamos imaginar que um convidado vá a 2, 3 corridas, paga a taxa de R$30 por corrida, e ele gosta do campeonato, tem vaga, e ele fala, não, eu quero correr no campeonato, se tiver vaga, né? São 26 pilotos, tá? Se tiver 25 e esse convidado quiser participar, beleza. O que ele faz? Ele vai pagar a taxa de inscrição, é a mesma taxa, independente do mês que ele entrar, tá? Independente do mês que ele entrar, pode pagar à vista ou parcelado. Agora, se ele entrar, por exemplo, quiser entrar no campeonato, faltando menos de 3 meses para terminar o campeonato, não dá para parcelar em 3, né? Isso, faltam 3 meses. Então ele vai pagar essa inscrição à vista. É o mesmo valor, independente do mês que ele entre, ok? E não vai descontar também as taxas que ele pagou como convidado. O que ele pagou como convidado já era, ok? Este ano também nós teremos um limite de faltas para os pilotos do campeonato, tá? Porque o ano passado, os últimos anos, nós tivemos muitas ausências. Então esse ano nós estabelecemos o seguinte, que se o piloto faltar por 4 etapas consecutivas ou 6 etapas alternadas, mesmo que ele tenha pago a taxa de inscrição, tá? Ou à vista ou parcelado, ele está excluído do campeonato, tá? Se ele quiser ir correr, continuar correndo, se tiver vaga, ele pode ir como convidado,
pagando os R$30, mesmo que ele tenha pago a taxa anteriormente, né? Se ele faltar 4 etapas seguidas ou 6 alternadas, ele está excluído do campeonato. Ele não vai ter direito ao troféu no final do ano, né? Que no final do ano nós temos um troféu de participação para todos os pilotos, né? Independente da posição no campeonato. Os 5 primeiros da A e os 5 primeiros da B recebem um troféu diferenciado, né? Troféu de pódio, tá? E o campeão da A ainda tem aquele outro troféu com troféu rotativo, né? Que vai de campeão para campeão, tá? Hoje está com o Tato, porque ele foi o campeão, mas se ele não for o campeão e outra pessoa for campeão da A, vai passar esse troféu. Mas isso já acontecia nos anos anteriores, tá? Bom, além do campeonato geral, nós teremos campeonato da categoria A, campeonato da B, campeonato geral. Além do geral, nós teremos o campeonato de construtores, tá? É um campeonato de equipes, que vai ser composto por 2 pilotos. Um da categoria A e outro da categoria B, tá? Por isso que serão 13 equipes, são 26 pilotos, serão 13 equipes. E a pontuação vai ser igual ao que acontece na pontuação de categoria A e B por piloto. Então, a pontuação da equipe vai somar os pontos dos 2 pilotos, tá? E vai ter um troféu no final do ano para a equipe campeã, tá? Um troféu aí diferenciado também para a equipe campeã, tá? Bom, então, assim, essas são as principais mudanças. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Como eu já falei, a categoria B vai ser fechada agora, tá? Outra coisa também, vai continuar o acesso, né? Os 3 primeiros da B sobem para A no ano que vem e os 3 últimos da A caem para B no ano que vem. Vamos imaginar que na B aconteceu, vamos imaginar que tem uma desistência na categoria A durante o ano, então a A vai ficar com 12 pilotos. E normalmente nós subimos o 4º colocado da B, né, para completar os 13 na A. Mas esse ano vai ser um pouquinho diferente. Assim, se esse 4º colocado, vamos imaginar que o 4º colocado fala, não, eu não quero participar da A, quero continuar na B. Eu não fiquei entre os 3 primeiros, eu quero continuar na B. Tudo bem. Aí o que vai acontecer? Na A vai ficar só 12 pilotos, não vai subir esse 4º colocado se ele não quiser, né? Então vai ficar só 12, né? E daí somente 2 serão rebaixados no ano seguinte. Estou falando isso do ano seguinte, né? Somente 2 serão rebaixados, tá? Bom, o campeonato geral, a pontuação eu já falei, tá? O campeonato de construtores também eu já falei que a pontuação vai ser igual ao campeonato de A.